Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Petrobras. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião sincera, se vale a pena ou se não vale a pena investir em Petrobras. Só que antes de entrar nesse conteúdo, eu já vou logo te convidar para você que ainda não está inscrito, para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos e também para deixar a likezeira, tá? Clicar aí no botão de curtir para fazer com que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo e entregue para mais pessoas, valeu? Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Petrobras aqui na tela do meu computador. Bom, eu tô gravando dia 8 de agosto, o mercado ainda não abriu, tá? Se a gente pegar no ano, Petrobras já está subindo quase 32% e nos últimos 12 meses uma queda de aproximadamente 18%. Então quem comprou a Petro aí, né, correu risco, né, mudança de governo e tal, resolveu confiar e mesmo assim comprou Petrobras, sem dúvida alguma já ganhou bastante dinheiro aí esse ano. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha da Petrobras. Que é cilada? A empresa vale a pena ou é cilada? O que você acha sobre a Petro? Bom, a Petrobras dispensa comentários, né? Setor de petróleo, gás e biocombustíveis, código de negociação PET-R3 e PET-R4. Ela tem um free float total, né, que é o percentual das ações que estão na Bolsa de Valores. Aproximadamente 59% das ações estão na Bolsa e o sócio majoritário é a União Federal, com 50,2% das ações ordinárias. Então vale, né, ressaltar que nesse caso, quem manda na Petrobras é o governo federal. Não tem o que falar, né? O governo ele pode interferir sim na empresa e tomar decisões que não sejam vantajosas aí para o investidor. Então, se você for investir, tem que estar ciente disso. Entrando aqui nos destaques financeiros da Petrobras, o que nós conseguimos ver? Eu gosto de comparar muito a Petrobras e algumas outras commodities contra o resultado do trimestre anterior. Por quê? Porque commodity ela vai depender muito da oscilação daquele produto, né? Não é a empresa que muitas vezes define o preço do seu produto, mas sim o mercado internacional, ou o mercado onde ela está vendendo, né? Basicamente a demanda por aquele produto. Então, quando a gente fala de Petrobras, o grosso vem dos derivados do petróleo e do petróleo. Então, consequentemente, ela depende muito da cotação. Então, olhando aqui contra o trimestre anterior, porque geralmente não tem uma variação muito grande, se a gente pegar contra o mesmo período do ano passado, às vezes vai ter uma variação muito grande. Então, por isso que eu gosto de olhar contra o trimestre anterior. Então, a gente consegue ver que a receita teve uma queda considerável, né, saindo de 139 bilhões para aproximadamente 114, caiu de 18%. Quando a gente olha para o lucro bruto, caiu 21%, saindo de 73 bilhões para 57 milhões. Olhando aqui para o EBITDA ajustado recorrente, né? Porque teve efeito não recorrente, questão de tributos que ela estava cobrando ali para exportação, alguns efeitos não recorrentes. Vamos olhar aqui o ajustado recorrente caiu 22,5%, saiu de 75 bilhões para 58 bilhões. Então teve assim uma queda considerável aqui. Olhando para o lucro saiu de 38 bilhões para aproximadamente 29 bilhões, uma queda de 24%. Poxa, Daniel, o que está acontecendo? Por que esse resultado piorou? É a nova política do governo? Não, na verdade, basicamente, o que aconteceu aqui? Ó, o barril de petróleo caiu 3%, 3,5%. Não é uma queda tão grande, tá? Falando aqui do barril de petróleo. Mas o principal é aqui, ó, preço de derivados básicos, mercado interno. Então, o que aconteceu aqui? Olha só o preço dos derivados. Ele vem caindo, né? Se a gente pegar o mesmo período do ano passado, olha o valor que estava ali, ó, 665 por barril, né? Do derivado. E aqui, se a gente colocar aqui, olha, saiu de R$ 568 para 475. Então, sim,
teve uma queda considerável, olha só, caiu 16,5%, e o grosso do resultado da Petrobras, apesar dela ser uma empresa de commodities, que geralmente tem grande parte da receita dolarizada, a Petrobras ela está muito exposta ao Brasil e basicamente ali os derivados, principalmente o diesel e a gasolina, representam uma boa parcela do resultado da empresa. Então, quando acontece, por exemplo, a queda no diesel, isso consequentemente não tem jeito, vai impactar sim nos resultados da Petrobras. Bom, eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Petro. Sempre digo aqui em todos os meus vídeos, tá, que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você de casa entender a minha análise, e eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer construir uma carteira vencedora para você viver da renda passiva dos seus investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria, e dentro desse programa eu definitivamente vou pegar na sua mão e te ajudar a alcançar os seus objetivos mais rápido. Eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Mas corre, pois as vagas são limitadas. A cotação do dia 4/8/2023, Petrobras estava cotada a R$30, valor de mercado 391 bilhões, então um monstro aqui na nossa bolsa. Salvo engano, hoje a Petrobras é a maior empresa. Se não for, ela deve ser a segunda, perdendo somente ali para a Vale, mas acredito que hoje a Petrobras é a maior sim da nossa bolsa, tá? É a top aí. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,7 vezes é uma dívida controlada, tá? Falando de Petrobras, que é uma empresa que já teve uma alavancagem muito alta e no passado, atualmente ela está com uma dívida bem tranquila, tá? Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes e meia, é um ponto de atenção. Então, no momento, em relação à dívida, tá tranquilo. Dividend yield de 48,6%. Eu tenho até que rir, pois é ridículo esse dividendo, né? É um dividendo absurdamente alto. A empresa aí esteve entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo no ano passado, então não tenho o que dizer, né? Geralmente, quando eu vou investir em uma empresa pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, então 48,6% é um dividendo monstruoso, tá? É surreal, mas também não vai ficar esperando que ela vai continuar pagando isso tudo. O ROIC, que é um indicador muito interessante para a gente analisar, né? Ele mede ali o retorno operacional da empresa frente ao capital do sócio, mais o capital de terceiros. Então, quanto mais elevado esse indicador, mais rentável é a empresa, melhor está sendo a gestão, né? A alocação de capital daquele negócio. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC, então 26% é um ROIC muito bom. Margem líquida de 27% é uma margem excelente também. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem, então 27% muito bom. E indicador de preço é o que me chama atenção, né? Petrobras está negociada, é o Enterprise Value, né? Que é o valor de mercado da empresa, mais a dívida líquida, dividido pelo EBITDA, para ver quanto está valendo ali esse Enterprise Value sobre o EBITDA. De acordo com esse indicador, ela está valendo 2 vezes o EBITDA, tá? Então, assim, geralmente eu considero 10 vezes um preço ok, tá? Nem barato, nem caro. 2 vezes é ridiculamente barato, tá? Vale ressaltar que o resultado vem, entre aspas, piorando. Ela teve uma performance muito boa ali, principalmente no período ali do início da guerra, pois as commodities inflacionaram bastante, né? Principalmente o petróleo inflacionou muito e agora o resultado vem dando uma piorada, entre aspas, mas ainda assim, né, 2 vezes, venhamos e convenhamos, é ridiculamente barata. Olhando aqui para o histórico do Brent, né, o barril de petróleo, apesar da Petrobras ter uma boa parte dos seus resultados vindo dos derivados do petróleo, ela também tem uma parte relevante vindo do próprio petróleo e, consequentemente, também o petróleo acaba impactando ali o valor dos derivados. Então a gente consegue ver que o barril de petróleo, conforme eu falei, né, ele explodiu aqui
ó, chegou a quase 125 dólares, agora já deu uma boa corrigida, tá ali mais ou menos 86 dólares o barril, mas ainda assim é um patamar bem interessante, tá? Para você ter ideia, né, o custo de extração da Petrobras ali no pré-sal tá em média ali 4 dólares por barril, então assim, é claro que o custo da empresa não é só isso, né, mas é uma vantagem competitiva muito forte aqui para a empresa o pré-sal, pois é um custo ridiculamente baixo, né, principalmente se a gente comparar aqui com a cotação do Brent, então não é à toa que a empresa tem uma margem muito boa. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, conseguimos ver, né, que a Petrobras ela teve um histórico ali dando lucro, pagando dividendos, e depois foi só ladeira abaixo ali até 2017, e 2018 em diante a empresa veio igual um foguete. Vale ressaltar que aqui teve um prejuízo, né, 2020, no início da pandemia, a cotação do Brent, né, desabou. Se a gente olhar aqui, ó o Brent aqui, ó, chegou a um patamar ridiculamente baixo, né, a cotação do barril de petróleo, então isso impactou nos resultados da empresa, mas é um tipo de empresa que a gente não precisa ficar analisando tanto pelo lucro não, tá, porque tem depreciação, amortização, resultado financeiro, isso tudo distorce o resultado. Eu gosto bastante de olhar pelo EBITDA. Olhando aqui a longo prazo, né, apesar dos pesares, a gente pegar lá 2003, a Petrobras, cotação 1,50, retorno total ajustado hoje próximo de R$30. Então assim, por mais que tem muita gente que fala mal da Petrobras, devido a tudo que já aconteceu com a empresa, a longo prazo ela foi uma das empresas que mais gerou valor aqui para seus acionistas, né, quem comprou e segurou as ações. Mas é claro, né, devido à questão que ela está exposta a uma commodity, devido também à questão de ser uma estatal, pode ter vários problemas aí durante o processo. A gente pegar aqui mais ou menos de 2008 até 2016, as cotações derreteram, né? Então quem comprou aqui muito provavelmente deve ter vendido as ações no prejuízo, pois não deve ter aguentado ver o patrimônio ali ficar vários anos deteriorando. Então é um tipo de ativo que realmente tem que saber muito bem o que está fazendo na hora de incluir em carteira. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Petrobras desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado atualizado do segundo trimestre de 2023. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo, não sai do vídeo sem deixar a likezeira, beleza? Então vamos lá, a receita da empresa saiu de 321 bilhões para 581 bilhões, o EBITDA saindo de 25 bilhões, né, para 300 bilhões, e o lucro líquido saindo de 34 bilhões para 156 bilhões. Vale ressaltar o que eu falei, né? 2022, o barril de petróleo explodiu de valorizar, né? E, consequentemente, isso impacta no resultado da empresa, não tem jeito. Então, assim, não dá para ficar esperando também que ela vai ter um resultado tão forte como teve em 2022. Olhando para as margens, né? A margem EBITDA da empresa vem crescendo, olha só, 23, 28, 35, agora rodando perto de 50%, muito bom, tá? É importante a gente acompanhar o EBITDA da empresa, a margem EBITDA e também o endividamento. Aqui a gente consegue ver que a alavancagem da empresa já foi extremamente alta, principalmente até 2017, mas de lá para cá a empresa melhorou muito, né? Conseguiram reduzir o endividamento, conseguiram um crescimento forte aqui no EBITDA, né? Saindo de 65, 25 bilhões para 300 bilhões, então um crescimento muito forte que a empresa apresentou e com isso conseguiu equalizar, né? Conseguiu diminuir essa dívida. A rentabilidade também melhorou bastante. Então assim, qual que é a minha opinião sobre a Petrobras? É claro que quem está investindo e pensando somente em dividendos, ela não vai pagar todo aquele dividendo, mas acredito que ainda vai ser uma boa pagadora de dividendos. A nova política de preços também, até então, não foi algo muito preocupante, né? Principalmente devido à declaração lá do presidente da Petrobras, né, Jean Paul Prats. Então assim, eu vejo como uma empresa que o mercado bate muito nela, né? Não é à toa devido a tudo que já aconteceu com a Petrobras, mas quando olhamos para preço e olhamos para os ativos que a Petrobras tem, né, o pré-sal ali é uma vantagem competitiva absurda para a Petrobras e o preço que ela negocia, ainda na minha visão, ela vai continuar pagando dividendos. Na minha opinião, é uma empresa atrativa,
mas é claro, né, que não é um ativo para você investir, ficar muito exposto na Petrobras. Tem ali o principal ponto de atenção que eu vejo agora, os novos investimentos que a empresa vai fazer, tem que acompanhar muito bem isso para ver o que a empresa está fazendo de investimentos. Vocês estão pensando em investir em energias renováveis? Eu não acho que seja interessante a empresa chegar alocando um capital muito forte em algo que não é a especialidade da empresa. Então são fatores que nós temos que continuar acompanhando, mas até então, com base no que já foi reportado aqui ao mercado, eu venho gostando dos resultados e das atualizações que surgiram sobre a Petrobras, e acredito sim que a empresa ainda está em um múltiplo de preço atrativo, mesmo diante de toda essa alta, e acredito que ela vai continuar pagando bons dividendos, exceto, né, se acontecer algum outro problema que esteja fora do radar. Beleza? Então minha opinião é essa, gosto da Petro, é claro que não é uma recomendação de compra, se você for investir, analisa com mais calma, é um ativo mais arriscado, então toma cuidado caso você queira investir, beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se ficou alguma dúvida sobre a Petro. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!